Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Dessa semana nós vamos estudar Mórmon, capítulo 1 até o capítulo 6. Eu sou muito grato, extremamente grato pelas mensagens de vocês aqui no YouTube, principalmente porque termina com a frase até amanhã, que é um simbolismo de que amanhã a gente vai estar novamente aqui estudando as Escrituras. Deixa eu ler uma dessas mensagens aqui, que é um convite para nós, tá bom? Quem escreveu essa mensagem ontem foi o Enésio Barbosa. Ele escreveu assim: Bom dia a todos. Amanhã começa a leitura em Mórmon. Antes de começar, tem um vídeo muito lindo sobre a passagem de Mórmon. Vamos ver primeiro o vídeo? Logo aí no capítulo 1, se você vai estudar pelo Biblioteca do Evangelho, o aplicativo Biblioteca do Evangelho, chega ali no capítulo 1 ali, lá em cima tem um quadradinho pequeno. Você aperta ali e vai aparecer um vídeo, tá bom? Aí você aperta no vídeo, é um resumo do que nós vamos estudar essa semana e está excelente mesmo, como o Enésio Barbosa colocou aqui, tá bom? Esse vídeo tem 26 minutos, vale muito a pena ver, tá bom? Vou mandar um forte abraço aqui também para o Pedro Aquino Mesa, ele é lá do ramo Everest Presidente Prudente. Um forte abraço aí para o ramo Everest, tá bom? E que todos vocês possam acompanhar a mensagem aqui diariamente. Estão convidados aí a estar comigo aqui diariamente, tá bom? Designação para o Pedro aí, passa a mensagem para todo mundo, tá bom? Vocês estão convidados a estudar hoje e dizer até amanhã, que amanhã vamos estar novamente aqui. Vamos lá para o estudo de hoje, então. O primeiro capítulo aqui é pequeno, né? É 19 versículos só. Começando no versículo 1 aqui, diz assim: E agora eu, Mórmon, faço um registro das coisas que vi e ouvi e chamo livro de Mórmon. Algumas pessoas perguntam, né? Por que esse livro, né, chama-se o livro de Mórmon? Algumas pessoas perguntam, né? Normalmente eu explico que Mormon ele foi um profeta historiador que resumiu 1000 anos de escritura e fez-se menção ao nome dele. Mas na realidade o próprio registro explica. Tem as placas de Nefe, tá bom? Da qual Mormon está fazendo um resumo. Então ele fez as placas dele e ele faz um resumo das placas de Nefe. Então como as placas que ele fez é dele e ele está fazendo um resumo da história das placas de Nefe, então ele coloca o nome dele ali. Esse registro chama-se o Livro de Mórmon. Então ele mesmo colocou o nome aqui, né? Então não foi um nome que alguém pensou, que nome que eu vou colocar nesse livro? É o próprio registro que se chamava aqui o Livro de Mórmon, tá bom? Ele explica mais sobre isso lá em 3º Nef, capítulo 5, do 11 em diante. Mórmon também insere suas palavras lá, explicando um pouquinho sobre esse registro aqui, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, versículo 2. E em torno da época em que Amarão ocultou os registros para o Senhor, veio até mim, quando eu tinha 10 anos de idade, e começava a ser educado segundo o conhecimento de meu povo. Então, quando ele fala aqui que estava sendo educado, eu acredito que é a escola mesmo, aprender a escrever, ele estava sendo uma pessoa culta. E disse-me: Vejo que és um menino de percepção rápida. Então, Amarão, com certeza pela inspiração de Deus, ele vai e ele quer alguém para continuar os registros. E ele encontra Mórmon. E algo em Mórmon despertou nele um interesse, né? Ele viu que Mórmon, ele era um rapaz, apesar de com 10 anos, tinha uma percepção rápida. Que dom é esse? Que é isso, né? Percepção rápida. Bom, todo bispo, ele tem um dom chamado dom do discernimento, porque ele vai fazer chamados na ala. Então ele precisa saber os dons e talentos das pessoas, sentir para quem as pessoas vão ser chamadas. Às vezes a pessoa nem se identifica com aquele chamado, mas ela tem a oportunidade de crescer e desenvolver o dom naquele chamado que ela nem sabia que tinha aquele dom. Os dons também a gente tem que trabalhar neles para desenvolver os talentos e os dons. Bom, então o bispo ele tem esse discernimento. O que é esse aqui? Quando fala percepção rápida, é esse discernimento, só que com ação. Como você ir para a igreja e perceber que tem alguém precisando de ajuda ali. E você age rapidamente. Então é percepção rápida. Você vai lá e ajuda. Você percebe, não é que a pessoa veio pedir ajuda, você percebe que a pessoa está precisando de algo. Você
percebe que aquela pessoa não está bem e se aproxima dela. Então é uma percepção rápida, ter esse discernimento, mas com ação, tá bom? Continuando aqui. Portanto, quando tiveres cerca de 24 anos, ou seja, depois de 14 anos, ele falou com ele com 10 anos, quando ele tivesse com 14, passasse mais 14 anos, né, quando ele tivesse com 24 anos, quero que te lembre das coisas que houveres observado em relação a este povo. E quando chegares a essa idade, vai à terra de Anton, a uma colina que se chamará Sim, onde depositei para o Senhor as gravações sagradas que fazem respeito a este povo. Então, a primeira designação aqui que Amarão dá para ele foi, presta atenção no que vai acontecer aqui, tá bom? E isso fez com que Mormon despertasse o interesse para o que mais estava acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque ele ia ter que registrar isso. Então, ele ficou prestando atenção. Possível que ele fez até algumas anotações em alguns córteses, né? Algumas maneiras de escrever, em algumas coisas assim que não eram em placas, tá bom? Mas só para ele lembrar ali. Então é possível sim. Então ele passou a lembrar melhor dessas coisas aqui, né? Prestar mais atenção. Continuando. Eis que tomarás para ti as placas de neve e deixará o restante no lugar que estão, e gravará nas placas de neve todas as coisas que tiveres observado em relação a este povo. Então, originalmente, não era o mandamento aqui, não era para ele fazer o resumo das placas, mas para ele inserir o registro, era para ele continuar a história do povo, tá bom? E assim ele fez, conforme Amarão fez. Falou, ele foi lá e começou então, quando chegou a idade, a escrever ali dentro das placas de neve. Porém, depois, o próprio Senhor aparece a ele. Eu acredito que nessa aparição ali, nessa visita, nessa ministração de Cristo sobre ele, chamando ele como discípulo de Cristo, né, como um apóstolo ali, ele recebe a designação de fazer um resumo de todas as coisas que havia sido escrito, inclusive sobre o que ele também havia escrito ali. Então, ele vai fazer esse resumo, tá bom? Então, ele vai fazer as próprias placas dele, então por isso que ele vai chamar de placas de Mormon, né? Ou seja, livro de Mormon. E daí vem a origem do livro aqui. Continuando aqui, versículo 5. E eu, Mormon, sendo descendente de Nefe, e o nome do meu pai era Mormon, lembrei-me das coisas que Amarão me ordenara. Então, aqui fala também da descendência dele. Mormon, ele era um rapaz de percepção rápida e também era um homem sério. A palavra sério aqui significa uma pessoa que leva a sério os seus compromissos, né? Ele não leva na brincadeira. É um rapaz que chega no horário no seminário, que não falta no seminário. Então ele é sério naquele compromisso que ele tem. Então não significa que Mormon aquele era carrancudo, uma pessoa séria nesse sentido, mas sério em fazer os convênios ou fazer um compromisso e cumprir. E isso que chamou a atenção de Amarão, né, que ele fez essa percepção aqui. Bom, então aqui falando sobre a descendência de Mormon, que o pai dele se chamava Mormon também, em outro capítulo ele explica, né, que esse nome veio por conta da origem da terra de Mormon, né, quando Alma organizou a igreja lá, está lá em Mosias essa passagem. Bom, então aqui mostra que ele veio de uma descendência que ensinou ele o caminho certo, tá bom? Então ele fora treinado nesse caminho. Ele teve bons pais que o treinou ali também. Isso também favoreceu, né? Então, existem pessoas, né, que parece que nem precisa ensinar, vai lá e faz sozinho tudo, mas é muito importante os pais acompanhar, ajudar ali, né? Não vamos tirar o crédito dos pais também, os pais têm que participar ali com os filhos e ajudá-los. Continuando aqui, vamos lá, versículo 6. E aconteceu que, quando eu tinha 11 anos, meu pai me levou para a terra do sul, para a terra de Zaraela, e toda a face da terra cobrira-se de edifícios, e o povo era quase tão numeroso quanto a areia do mar. Então, aqui a percepção dele é que o povo havia crescido, né, desenvolvido, prosperidade, mas também, né, eles vão cair aqui em grande orgulho. Aqui, então, do versículo 8 ao 10, a gente vai ver
depois daquele tempo todo de paz, eles amadurecendo aqui na iniquidade, e aí então começa a ter guerra entre os dois grupos, né? Antes nem tinha esses grupos, nefitas e lamanitas, mas por conta foram se afastando do Senhor, então criou-se ali dois grupos, nefitas e lamanitas. E agora esses dois grupos estão lutando, né? Com a espada aqui. Então começou a haver guerra, derramamento de sangue aqui. Vamos observar aqui no versículo 11 em diante. E aconteceu que os nefitas haviam reunido um grande número de homens, que excedia 30.000. E aconteceu que nesse mesmo ano houve um número de batalhas, e das quais os nefitas derrotaram os lamanitas e mataram muitos deles. E aconteceu que os lamanitas abandonaram os seus propósitos, e houve paz na terra. A paz durou há cerca de 4 anos, e durante os quais não houve derramamento de sangue. Essa paz aqui que houve, né, foi a desistência ali dos lamanitas de guerrear os nefitas. Tá bom? Mas não era uma paz no sentido de não haver pecado, porque a paz aqui era só na questão da guerra que ele está falando. Olha só o que ele fala aqui sobre o pecado. A iniquidade, porém, versículo 13, prevaleceu na face de toda a terra, de tal forma que o Senhor retirou os seus amados discípulos, e cessaram os milagres e curas por causa da iniquidade do povo. Então, os milagres pararam de acontecer por conta da iniquidade, por conta dos pecados. Então havia paz em relação à guerra, mas aqui eles estavam emaranhados aqui no pecado, e até o Senhor tirou ali deles os discípulos, né, que ele havia chamado aqui também. Outra coisa que acontece por conta da iniquidade aqui, está aqui no versículo 14. E devido à sua iniquidade e descrença, já não havia dons do Senhor, e sobre ninguém descia o Espírito Santo. A igreja também acaba sendo desorganizada ali, né? Versículo 15. E eu, com 15 anos de idade, sendo de natureza um tanto séria, né? Aqui novamente falando da natureza dele, que é uma pessoa, ele era, naturalmente, ele já cumpria os compromissos dele. Tá bom? É como eu falei, tem pessoas, tem filhos que a gente vê que os pais não animam nada, né, em ir para a igreja, mas o rapaz está ali firme e forte, né, não precisa de nenhuma animação, porque é como se ele se criasse sozinho no evangelho ali. Tá bom? Então, aqui era uma natureza de Mormon, ele já era firme ali nos compromissos que ele tinha com o Senhor. Tá bom? Então, aqui novamente falando da natureza séria dele. Fui visitado pelo Senhor e provei o conhecimento da bondade de Jesus. Aqui fala então que com esses 15 anos de idade, ele foi ministrado pelo próprio Salvador Jesus Cristo. E eu acredito, né, que posteriormente o próprio Cristo chama ele para fazer o resumo ali dessas placas, tá bom? Das placas de neve. Primeiramente ele vai inserir o registro dele lá e depois ele vai fazer um resumo. Aqui fala que ele provei, né? Provei da bondade de Jesus. De que maneira nós podemos sentir a bondade de Deus? Aqui fala de Cristo ministrando ele pessoalmente, né? Mas de que maneira Deus ministra a mim? Ele aparece na minha vida, nas minhas dificuldades, nos livramentos que Deus me dá. Então a gente pode ver a mão do Senhor e também que Ele está nos ministrando. Versículo 16 em diante. E procurei a pregar a este povo, mas a minha boca foi fechada e fui proibido de pregar-lhes, porque eis que se haviam rebelado deliberadamente contra o seu Deus. E em virtude de sua iniquidade, os discípulos amados foram retirados da terra. Mas permaneci no meio deles, embora proibido de pregar-lhes por causa da dureza de seu coração. E em virtude da dureza de seu coração, a terra foi amaldiçoada por causa deles. Bom, então aqui menciona que ele estava no meio deles, mas ele não podia pregar o evangelho, porque deliberadamente eles haviam se afastado de Deus. Quando fala deliberadamente, são escolhas que eles fizeram, de viver na iniquidade. Os outros capítulos que nós vamos estudar ainda essa semana vai mostrar um pouco melhor sobre isso aqui. E aqui vamos finalizar aqui, ó, o versículo 18 e 19,
fala então que está se cumprindo aqui as palavras de Abinadi e as palavras do profeta Samuel, o Lamanita, que falou ali a respeito que depois da quarta geração iria ter muita incredulidade na terra e que eles seriam destruídos, tá bom? E a maldição na terra aqui também por conta dos ladrões de Gadianto, né? E as pessoas começam a esconder os seus tesouros, mas quando vão procurar não está lá mais, né? É um roubando o outro e também por conta da maldição que houve na terra, quando eles escondiam alguma coisa que não fosse para o Senhor, aquilo se perdia, tá bom? Então é essa, assim a gente termina o primeiro capítulo aqui de Mórmon, tá bom? Gratidão por todos os dias nós estarmos estudando junto. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.